Olá, continuemos, nosso curso aqui do Catecismo Explicado, dos 3 capítulos dessa primeira sessão. Nós já terminamos o primeiro, estamos no segundo capítulo, falando sobre a comunidade humana. Primeiro nós vimos a questão da pessoa em si, ela necessitando de pertencer à comunidade. Isso é natural, faz parte da natureza humana participar da vida social. Então, na nossa primeira reflexão, nós vimos isso. Agora, nós temos que ver a questão também da autoridade, porque um grupo humano precisa ter autoridade. Agora nós começamos então o estudo do artigo 2. Essa primeira parte aqui, justamente sobre a autoridade. Nós temos aqui esse título, a participação na vida social. Mas a gente faz uma breve introdução, para que a gente entenda realmente o significado do ensino do catecismo sobre o nosso relacionamento com aqueles que mandam. Nós precisamos, primeiro, antes de tudo, insistir para que nós, como cristãos, principalmente cristãos católicos, saibamos discernir bem essa questão da autoridade, para que ela não seja transformada por nós em ídolos. A gente tem uma facilidade, parece que um pouco forte, de ter ídolos. E aí, muita gente transforma praticamente em ídolos certas celebridades. Às vezes um time de futebol, às vezes um jogador de futebol é transformado em ídolo, a pessoa veste a camisa, vira um fã incondicional dessa pessoa, ou de um cantor, ou de uma cantora, ou então de algum ator ou atriz famoso, de cinema ou de TV, pessoas que vestem a camisa de políticos. E aí parece que ficam como que obscurecidos, já não tem mais aquela faculdade de poder discernir sobre a conduta moral desse político, porque ela vestiu a camisa, virou ídolo para ela, é um fã incondicional, e já não importam mais argumentos de qualquer tipo, de qualquer espécie. A pessoa vai defender aquele político com unhas e dentes. E às vezes é um mau político. Então, a gente precisa, desde já, no início das nossas reflexões, nós lermos o que o catecismo está nos pedindo, que é a própria igreja quem pede. E quando a igreja pede, ela pede com consciência do que ela está fazendo, porque ela tem fundamentos na Sagrada Escritura, na revelação, na história do povo de Deus, para nos recomendar esses procedimentos. A camisa que o católico tem que vestir, qual que é? A de Jesus Cristo. É Jesus Cristo o nosso Deus, ele não é ídolo, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é Jesus Cristo que é o Salvador, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que todos nós queremos. Então, cuidado com esse procedimento diante de autoridades. Cuidado, Aquela participação objetiva não visa defender aquele político com unhas e dentes, mas saber discernir qual a sua conduta e se ele realmente está trabalhando para o bem comum, como nós vamos ver a partir de agora. Já nesse primeiro parágrafo do nosso encontro de hoje, 1897, e no seguinte também, nós já começamos a fundamentar
isto que a igreja está nos pedindo. Vamos ler. A participação na vida social. Item 1. A autoridade. A sociedade humana não estará bem constituída, nem será fecunda, a não ser que a presida uma autoridade legítima, que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum. Chama-se autoridade a qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições fazem leis e dão ordens aos homens e esperam obediência da parte deles. Toda comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a dirija. Tal autoridade encontra seu fundamento na natureza humana. É necessária a unidade da sociedade civil. Seu papel consiste em assegurar, enquanto possível, o bem comum da sociedade. Se diz que é natural essa necessidade, é porque é mesmo. Um grupo de pessoas sempre precisa ter alguém que seja ali o coordenador, aquele que preside, aquele que lidera, porque se vários mandam com as ideias diferentes que todos têm, muitas vezes não é a maioria quem dirige esse grupo. É natural que exista uma liderança. Já nos diz aqui, toda comunidade humana, seja de qualquer tipo, um grupo de pessoas sempre precisa ter aquele que coordena. Ora, no parágrafo inicial, a gente vê que só vai ser fecundo esse grupo se evoluir rumo ao bem comum, se tiver quem preside. Tem que ter esse trabalho, esse esforço para que o grupo evolua e procure sempre melhor qualidade de vida, para que todos os integrantes do grupo ou dessa comunidade tenham uma vida digna de um ser humano. Começamos por aí. Aí, nos parágrafos seguintes, a gente vê que isso não só é pela própria natureza humana, mas que é também de constituição divina, é vontade de Deus. Vamos ler. A autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus. Citação agora de Romanos, capítulo 13, os 2 primeiros versículos. Todos se submetam às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. O dever da obediência impõe a todos prestar à autoridade as honras a ela devidas e cercar de respeito, e conforme o seu mérito, de gratidão e benevolência, as pessoas investidas de autoridade. Deve-se ao Papa São Clemente de Roma a mais antiga oração da Igreja pela autoridade política. Só que aqui nessa citação 19, tem essa oração no catecismo. Se você tem o catecismo aí na sua casa, você procure essa oração, que nós não a colocamos aqui. Mas a gente vê aqui Paulo, na carta aos Romanos, deixando de uma forma bem clara, bem nítida, né? De que toda autoridade emana de Deus. Gente, é assim há milênios. Sempre é Deus conduzindo o povo de acordo com autoridades que ele escolhe.
Nós vemos ali, desde os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, liderando o povo, liderando depois as 12 tribos, né, os filhos de Jacó, e assim é a constituição desse povo. Temos depois a eleição de Moisés, é Deus quem o escolhe para ir buscar o seu povo, que lhe dá autoridade, que lhe dá poder. Depois nós temos os juízes, ali no povo de Israel, desde Josué em diante, já na Palestina, os profetas, sempre sendo enviados por Deus, os reis escolhidos por Samuel, Saul, rei Davi, Salomão, etc. Então a gente já vê aí na história, nas Sagradas Escrituras, Deus constituindo autoridades para dirigir o povo. Essa autoridade sempre emana de Deus. É Deus quem permite que um grupo escolha o seu líder, para que o povo tenha aquela qualidade de vida, uma condução, uma liderança que o leve a praticar sempre e a procurar a justiça social. Ora, o próprio Jesus vai dizer isso para Pilatos, não é? Toda autoridade, né? Você só tem essa autoridade porque é Deus quem dá. E é com base nisso que o apóstolo também vai recomendar nas suas cartas, Paulo inclusive, né? Paulo, que nós estamos citando, desde aqui da carta aos Romanos, de que a autoridade emana de Deus. Ora, se esse líder, ele está constituído, qual que é a missão dele? Esse líder tem que agir com justiça social. Deus não vai colocar um líder para que ele busque os seus próprios interesses e pratique a corrupção. De forma alguma. Aí ele já está contra o que Deus quer. O líder, ele é colocado para dar dignidade ao seu povo, para servir o seu povo. Por isso que se diz aqui que estão errados aqueles que se rebelam contra essa autoridade legítima, contra aqueles que querem dar qualidade de vida e justiça social para a sua comunidade. Não se pode rebelar contra essa liderança que se supõe justa e que quer praticar a vontade de Deus. Mas o apóstolo mesmo, né, vai dizer que estão sujeitos à condenação quem se rebelar assim como contra uma autoridade legitimamente constituída. E nós temos também o quarto mandamento, porque em lato sensu, honrar pai e mãe significa honrar os superiores, onde estão incluídas também as autoridades, conforme nós vamos poder ver quando estivermos estudando os 10 mandamentos. Então esse dever de obediência é legítimo, viu? É legítimo obedecer às autoridades, cercá-las de respeito, ajudá-las na constituição dessa justiça social, participar. E se estiverem realmente praticando a vontade de Deus, na busca do bem comum, são autoridades a quem nós devemos ser gratos, sim, agradecer. Mas não é necessário que você fique transformando essa autoridade em ídolo. Não. Essa pessoa ali, ela está como que representando a autoridade de Deus. Mas você não vai se tornar um fanático seguidor dessa pessoa, porque não é isso o fim dessa liderança, o objetivo de que nós veneremos, cultuemos essa pessoa. Como acontece na história, né, da humanidade, na história política,
Às vezes nós temos aí até ditadores que querem ser transformados em ídolos e querem que cultuem a sua imagem como se fosse um Deus. E aí não, né? Aí já nós não temos mais essa obrigação de consciência. Continuando, vamos agora ao parágrafo 1901, leia comigo. Se, por um lado, a autoridade remete a uma ordem fixada por Deus, por outro, são entregues à livre vontade dos cidadãos a escolha do regime e a designação dos governantes. A diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível, contanto que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adota. Os regimes cuja natureza é contrária à lei natural, à ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas não podem realizar o bem comum das nações às quais são impostos. Olha a importância do que a Igreja nos ensina. Toda a comunidade, todo o povo tem o direito legítimo de escolher o regime político com o qual querem ser governados. É um direito dos cidadãos. Nós vemos aí na história que a democracia tem sido o regime mais indicado. Mas, às vezes, até ditaduras tentam se rotular como democráticas. Por isso que é preciso saber discernir bem e estudar essa questão política também, porque a política, embora a gente muitas vezes tenha aversão, assim, um certo desprezo pelos políticos, diante de tanta corrupção, diante de tantos desmandos, diante de tanta incredulidade nas promessas dessas pessoas que, na verdade, são corruptas, que desviam recursos públicos para os seus próprios interesses e para o seu grupo, não é admissível que pessoas se transformem também em fãs desse tipo de autoridade. Mas a democracia é um regime que ainda sobrevive e que procura manter essa dignidade dos cidadãos e a liberdade de todos. Mas, tem sempre o mas, né? Essa diversidade de partidos políticos que é possível ter é natural também, porque nem todas as pessoas pensam iguais. Até é bom que haja diversidade para que as ideias que um grupo tem, às vezes, são melhores do que as ideias do outro grupo. Então, partidos políticos devem sempre existir num regime, né, democrático ideal. No entanto, como a gente diz, mas é preciso que concorram para realmente dar qualidade de vida, praticar a justiça na sociedade, a justiça social. E se algum desses partidos, veja bem, se algum desses partidos tem seus princípios estabelecidos, né, como objetivos do partido, algo que seja contra a lei natural, por exemplo, partidos que defendam o aborto, não podemos apoiar, né? O católico vai procurar não participar desse partido. A ordem pública, se é um partido que quer, tipo assim, de uma ditadura, aos direitos fundamentais das pessoas, não podemos participar, não está certo. Aí já está indo contra mandamentos de Deus, ordens divinas.
As leis de Deus são superiores a todas as leis. Não importa se numa nação se diz que a Constituição está acima de tudo. Não, as leis de Deus é que devem estar acima de tudo. Então, se o partido político ele tem princípios anticristãos, não praticam valores cristãos, aliás, muitas vezes lutam contra eles, é claro que o bom cristão, aquele que sabe discernir essas coisas, vai procurar não apoiar esse tipo de ideias de alguns grupos que querem controlar ou assumir o poder. Continuemos, vamos ler. A autoridade não adquire de si mesma a sua legitimidade moral. Não deve se comportar de maneira despótica, mas agir para o bem comum, como uma força moral fundada na liberdade e no senso de responsabilidade. A legislação humana não goza do caráter de lei, senão na medida em que se conforma à justa razão, de onde se vê que ela recebe seu vigor da lei eterna. Na medida em que ela se afastasse da razão, seria necessário declará-la injusta, pois não realizaria a noção de lei. Seria antes uma forma de violência. De modo, ela não pode se investir de autoridade por ela mesma. Não, é uma escolha, é uma eleição e emana de Deus a sua autoridade, não de si. Então a sua legitimidade moral não é ele que adquire, não é ele que vai fazer as leis de acordo com a sua vontade, não. Nós temos que entender que é fundamentada a sua autoridade na lei de Deus. A justiça social, a dignidade das pessoas, servir as pessoas e não os seus interesses, de modo que fica aí taxativamente declarado o pecado da corrupção, porque a corrupção é quando a autoridade busca os interesses de si mesmo e dos seus companheiros de partido ou de política. Então, essas pessoas que estão se locupletando de recursos públicos, com todas as formas de subterfúgios legais, essas pessoas estão contra Deus, não estão mais legítimas no poder, porque já não representam mais o objetivo ideal da política, que, inclusive, a gente cita aqui a encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, que fala muito bem nessa encíclica dessa participação social, porque as injustiças que existem no mundo estão aí mostrando que nem sempre a política está sendo exercida de acordo com a lei de Deus, mas de acordo com esses interesses espúrios aí dessas autoridades. Chegamos então aos dois últimos parágrafos do nosso estudo de hoje. Vamos ler. A autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum do grupo em questão e se, para atingi-lo, empregar meios moralmente lícitos. Se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, essas disposições não poderão obrigar a consciências. Neste caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. É preferível que cada poder seja equilibrado por outros poderes e outras esferas de competência que o mantenham em seu justo limite. Este é o princípio do Estado de Direito, no qual é soberana a lei, e não a vontade arbitrária dos homens. Então, meios moralmente lícitos. Aquela autoridade que tem
que pratica valores cristãos, a justiça social, que tem, né, Deus como supremo poder, a quem deve obediência e a quem vai prestar contas da sua administração, porque ele está ali constituído por Deus, escolhido pelo povo. Às vezes a gente vê aí algum provérbio, né, que a voz do povo é a voz de Deus, mas essa autoridade tem que procurar meios moralmente lícitos. Então, tudo quanto é desmando é condenável, e essas autoridades vão prestar conta, sim, da sua administração. Agora, se a autoridade manda você obedecer uma lei que é moralmente ilícita, que é pecado, você está desobrigado na sua consciência de cumpri-la. Não precisa. É assim, por exemplo, o testemunho dos mártires, que doaram suas vidas, aceitaram a execução, a morte, mas não cumpriram as exigências dessas autoridades que estavam abusando do seu poder. E aqui, terminando, a gente vê que as autoridades não podem ser absolutas, justamente para evitar esses desmandos. É necessário que haja outros poderes, né? E aí, no caso das democracias legalmente constituídas e que, de fato, procuram, né, cumprir o seu papel, nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário, para que, em harmonia, né, se controlem, para que a justiça social seja praticada e os desmandos sejam analisados, julgados e punidos, de acordo com leis justas. Vai falar assim, mas tudo isso é utopia, nós não temos. Não temos, de fato não temos. Tanto que essa encíclica que a gente acaba de citar, do Papa Francisco, ela é recente, muito recente, e está justamente afirmando, né, que esses desmandos não deveriam estar acontecendo. Então é necessário que tenha, assim, esses outros poderes, outras esferas de competência, né, para que todos procurem realmente o bem comum. Mas o que é o bem comum? O bem comum é o que nós também vamos conversar aqui no próximo encontro, próximo vídeo, que já é o item 2. Hoje nós vimos que essa autoridade, nesses parágrafos aqui até o 1904, precisam seguir os princípios morais, lícitos, porque a sua autoridade não é dela mesma, mas sim emana de Deus e vai ter que prestar contas da sua administração. Ok? Então, isso nos ajuda também a nós continuarmos vendo a participação política de todo cidadão que eu e você precisamos ter, porque a política não pode ter essa imagem de aversão que tantos têm por ela, porque a política é necessária. Nós somos uma rede social, né? Participamos de comunidades e essas comunidades precisam seguir os princípios divinos. Assim a gente vai aumentando também a nossa fé, a nossa esperança num mundo melhor, com base na caridade, na justiça social. Ok? Fique com Deus e Deus te abençoe.